usado por Cristo. O que fazer? Todo cristão, ele tem esse desejo dentro dele. Ele quer ser usado por Cristo. O que fazer? Ele quer ser um vaso de ouro que possa ser usado por Cristo. Todo cristão tem esse anelo. O que fazer? Porque a Escritura diz que numa casa rica há vasos de toda espécie. Vasos de ouro, vasos de prata, até vasos de barro. Mas o homem usado por Cristo, em toda disposição que ele queira, tem que ser um vaso de ouro. O que fazer? Eu vou pegar um versículo aqui que diz, em 2 Timóteo, capítulo 2, lá no versículo 21. Se você ficar afastado do pecado, será como uma dessas vasilhas feita do mais puro ouro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Aqui está dizendo a atitude que o cristão tem que tomar para ser usado por Cristo em toda boa obra. Quer dizer, sem limite. Isto, na verdade, propõe uma quebra de algemas. Às vezes o cristão não está sendo usado em toda boa obra por Cristo, porque ele está algemado. Há muitas espécies de algemas que prendem o cristão. Uma delas, a mais ampla, sem dúvida alguma, são os igrejismos, os denominacionalismos, os tradicionalismos. O cristão fica atado. Por quê? Por dogmas e por doutrinas de homens. E ali ele passa a vida toda entre quatro paredes, convencendo a sua razão pois as doutrinas são feitas para convencer a razão. E a pessoa fica algemada ali por 10 anos, 20 anos, 40 anos, 80 anos, a vida toda. E dirigido por estas doutrinas, ele não sai desse nível. Ele está acorrentado em um determinado nível.
algemado. Daí não pode ser usado à disposição de Deus, à disposição de Jesus Cristo. Ele não pode ser liberado, porque ele está sendo conduzido por doutrinas, por dogmas, feito por homens. Está nas algemas teológicas. Então é necessário quebrar essas algemas para andar livre em Cristo, para que possa ser usado por Cristo em toda boa obra, como diz aqui, né, no versículo 21 de 2 Timóteo 2, versículo 21, que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Então, para que isto aconteça, a gente tem que sair de toda prisão ideológica e andar na liberdade dos filhos de Deus. Como eu vou alcançar esse nível? A liberdade dos filhos de Deus? É necessário conhecermos Jesus Cristo. Se você não conhecer Jesus Cristo, você jamais vai conhecer a liberdade dos filhos de Deus. Por isso que Paulo diz, a primeira coisa que a gente deve ter é a mente de Cristo. O cristão tem que ter a mente de Cristo, para que ele atinja esse nível de andar na liberdade dos filhos de Deus. Qual a fonte? Ele tem que ir aos evangelhos. Somente nos evangelhos você vai ter um retrato do que Jesus Cristo quer. Somente lendo os evangelhos você vai conhecer a mente de Cristo. Em outras palavras, o projeto de Jesus Cristo para o mundo. Nessa nossa retomada para Deus. Em outras palavras, se queremos ser usados por Cristo, temos que fazer uma conversão. Conversão das propostas do mundo, das propostas religiosas do mundo. Temos que tomar consciência que religião, em primeiro lugar, é obra de homem. E aí a gente tem que abrir outros tópicos. Que a religião, para se manter, ela precisa ter doutrina. Doutrina sistematizada, porque a doutrina sistematizada, ela vai fazer a nossa cabeça. E a doutrina sistematizada vai dar razão à nossa razão. E a nossa razão será conduzida na linha daquelas doutrinas. E dessa maneira, nos algemamos. E aí vamos perguntar lá no fim, quando chegarmos na ponta, por que não estou sendo usado por Deus? Por que Cristo não me usa? Mas não conseguimos ver com a nossa razão. A razão porque Cristo não nos usa como um vaso de ouro, como um vaso precioso em sua obra.
É que estamos algemados pelos sistemas doutrinários que persuadem a nossa mente, a nossa razão e nos tornamos cativos dela. Aí perdemos a liberdade dos filhos de Deus. Então temos que nos converter. Converter a quê? Converter a Cristo. Como vamos fazer essa conversão? Somente lendo os evangelhos. Se nós não lermos os evangelhos, nós jamais nos converteremos a Cristo. Estaremos sempre sujeitos às doutrinas dos homens, os saberes dos homens. E eles se porão como os intelectuais e nos colocarão na faixa de leigos. As ovelhinhas que serão conduzidas pelos pastos verdejantes dos homens. Ovelhinhas. Aí põe o rótulo: você é ovelhinha de Jesus. Mas você não está sendo ovelhinha de Jesus. Você está sendo ovelhinha conduzida pelas doutrinas dos homens, dos teólogos. E assim você está se algemando na direção dele. Quando chegar no fim, você diz: e aí? Eu não estou sendo usado por Jesus? Eu não estou sendo um vaso de ouro? Por quê? Aí ele põe consciência de culpa. Ah, que você é um pecador. Aí você começa a dizer: eu sou pecador, confesso, pecador, 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 pecador. Mas não é isso. O problema é que você está sendo doutrinado por doutrina de homens, seguindo doutrina de homens, e aí Jesus não pode usar você. Você não está seguindo a Jesus. Você está seguindo doutrina de homens. Como é que ele pode usar você? Se você deu as costas para ele. Você deixou sua razão ser iludida por uma teologia sistemática, por doutrinas, por dogmas. Então, no fim da carreira, você vai notar que você não está sendo usado como um vaso de ouro. Então é necessário a gente abandonar a carreira do homem, as propostas dos homens, as doutrinas dos homens e olharmos para Jesus Cristo. E a maneira para olharmos para Jesus Cristo é lermos o Evangelho. Essa é uma parte. A segunda parte dessa conversão é nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Pois se ficarmos somente com a primeira parte, com os evangelhos, as Escrituras dizem que a letra mata. A letra mata. Nós precisamos de um outro elemento para nos tornarmos um vaso de ouro, um vaso que possa ser usado por Jesus Cristo em todas as tarefas, não que a gente quer, mas que Ele deseja. E o outro elemento é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, você é um teólogo, você frequenta a sinagoga, você segue a tradição dos seus pais, mas por este caminho você não entrará no reino de Deus. O quê? Você não entrará no reino de Deus, Nicodemos. O que eu tenho que fazer então? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Como vou nascer de novo? Você tem que nascer da água e do Espírito.
dois elementos neste processo de conversão para Deus, para que Deus possa usar você como um vaso de ouro em toda a obra dele, da maneira que ele quer. Não é como a gente quer, é da maneira que ele quer. Pois diz as Escrituras, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí que está a diferença. O Filho de Deus não é dirigido por doutrinas de homens. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. O que está falando aí? Que quem nos conduz nas direções que Deus quer nos usar é o Espírito Santo. Jesus já tinha dito isso, que ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o trouxer a mim. Quando Jesus falou isso, a assistência, a plateia de Jesus disse, duras palavras ele está falando. São duras essas palavras. Quem pode suportar? Então diz as Escrituras que essa assembleia que estava assistindo a Jesus Cristo virou-lhe as costas e saíram. Não ficou nenhum. Aí Jesus vira-se para os apóstolos e diz, vocês também vão me abandonar? É isso que aconteceu com a nossa geração. Nós viramos as costas para Jesus Cristo. Nós viramos as costas para as Escrituras Sagradas. Quando não deixamos o Espírito Santo nos dirigir. E aí perguntamos, por que não estamos sendo usados no caminho, nas obras de Deus? E ficamos entristecidos, porque passamos tanto tempo numa religião, colhendo tanto de doutrinas, dogmas, orientações de teólogos, que perdemos a direção. Estamos caminhando num outro rumo, virando a costa para Jesus Cristo. Precisamos de conversão. Precisamos de conversão. O que é conversão? É mudar a direção. Voltar para Jesus Cristo. Como eu posso fazer isso? Voltando para o seu ensinamento. Jesus disse, vocês só podem vir a mim se o Pai conduzir vocês a mim. Sem o Espírito Santo, nós jamais teremos Jesus Cristo dentro de nós. E se nós não tivermos a presença de Jesus Cristo dentro de nós, toda a nossa religião, todas as nossas doutrinas, todos os nossos dogmas não valerão nada. Não valerão nada. Pois estaremos caminhando numa outra direção e dando as costas para Jesus Cristo. As Escrituras dizem, olha o que aconteceu com Maria. O anjo chegou para ela e diz, o Espírito do Senhor, a sombra do Senhor vai pousar sobre você e você vai conceber um ente. Jesus Cristo. Quem trouxe Jesus Cristo para Maria? O Espírito Santo. Esse processo continua o mesmo. Deus age da mesma maneira. Ele é imutável. O Espírito Santo
tem que nos dirigir. Só assim teremos Cristo dentro de nós, dirigidos pelo Espírito Santo. Para isso, temos que quebrar as algemas que nos metemos em nós mesmos. Por isso que religião divide. Religião divide. Por isso que há tantas religiões. Quando eu prego aqui, alguém pergunta: de que religião o senhor é? Por quê? Já pressupõe que eu sou de uma religião. Porque o mundo está dividido em religiões. Este é o caminho do mundo. Mas o caminho de Cristo não é religião. O programa de Cristo é outro. Se nós formos no Evangelho, nós vamos ver que Jesus, por mais de 100 vezes, disse: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Aí está a proposta de Jesus Cristo. Deus quer que andemos nas propostas de Jesus Cristo. Mas abandonamos a proposta de Jesus Cristo. Não pregamos que o reino de Deus é chegado. Pregamos outra coisa. Vem para a minha igreja. Deus está aqui. O outro também diz: não, vem para a minha. Deus está aqui. Aí nos dividimos em igrejismos. E damos as costas para Jesus Cristo, que disse: pregue a todas as nações, tribos, raças, povos, línguas. O quê? Que o reino de Deus é chegado. Quando vocês fizerem isso e publicarem toda a nação, tribo, língua, povos e raças, então virá o fim. Está dizendo que Cristo virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com grande glória. Esse é o caminho de Cristo. Pregar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é constituído de cidadãos chamados como novas criaturas. Novas criaturas. Aí está o povo que vai ser partícipe do reino de Deus. Não são os igrejeiros, os denominacionalistas, os tradicionalistas, os religiosos. Não. Os partícipes do reino de Deus, o povo que vai constituir aqueles que andarão no reino de Deus aqui na terra, é a nova criatura. Quem é essa nova criatura? Jesus disse para Nicodemos: é aquele nascido da água e do Espírito. Em outras palavras, a nova criatura é nascida do Evangelho e é nascida do Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo pode trazer Jesus Cristo para dentro de nós. E quando Jesus Cristo vir para dentro de nós, aí nós vamos estar no mesmo nível que o apóstolo Paulo. Ele disse: eu não vivo, mas agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aí está o verdadeiro cristianismo. Cristianismo não é religião. Cristianismo é um estado pessoal, individual, de comunhão
com Deus. Então o cristianismo não dá privilégio ao coletivo. Ele vai privilegiar o indivíduo. Isto é cristianismo. Pois a salvação não é coletiva. Jesus não veio morrer por nenhuma igreja. Mas ele veio salvar indivíduo, veio salvar pessoa. A salvação é individual. Por isso que temos que nos converter. Mudar o nosso esquema mental, que foi projetado pelas doutrinas dos homens, pelas doutrinas dos teólogos, pelas doutrinas igrejeiras, denominacionalistas, tradicionalistas, e voltarmos para o Evangelho, onde nós vamos encontrar a liberdade dos filhos de Deus. Essa liberdade enfatiza o indivíduo, não o coletivo, pois somos salvos de modo pessoal, individual. É assim que Deus tem condição de usar-nos na sua obra. Quando nos entregarmos de todo coração, de toda alma, às suas palavras. Fizemos uma conversão, abandonarmos as doutrinas dos homens e deixar-nos guiar pelo Espírito Santo ao lermos as Escrituras, pois o Espírito Santo vai apontar para cada um o que cada um deve fazer para andar na liberdade dos filhos de Deus. A necessidade urgente nessa época é de conversão, a volta ao Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo nos dirija. É a volta apostólica, é a volta ao primeiro amor, a volta às Escrituras Sagradas. Valeu, né? Hoje aprendemos o caminho para deixarmos Deus nos usar, de acordo com a vontade dEle, com o plano dEle, e colocar-nos onde Ele quer, como vasos de ouro. Vasos que estão abertos para a voz do Espírito Santo. Terceiro milênio. Época maravilhosa. Como nenhuma época se destaca o papel do Espírito Santo trazendo Jesus Cristo para dentro de nós. E assim nos tornando imortais. Pois quem tem o Filho tem a vida. E esta vida do Filho, que está no Filho, que Ele transmite para nós, é a vida eterna. Deixamos de ser mortais, deixamos de ser homens naturais para nos tornar homens espirituais. Pois Deus é Espírito. E Deus só pode Deus só pode entrar em contato com o ser espiritual. E somente Jesus Cristo pode nos dar esta vida, isto é, este ser espiritual, nos tornando espirituais, a mesma matéria que Deus, Espírito, nos dando a eternidade. E nós podemos recebê-la aqui e agora, se deixarmos o Espírito Santo nos conduzir. Se aprendermos aquela regra que diz: ouça o que o Espírito diz, pois você é a igreja. Você é o templo de Deus. Você é a igreja, lugar onde Jesus Cristo quer habitar. Para que você possa dizer, como o apóstolo Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aí você chegou à plenitude do cristão, ao cristão maduro. Agora, Jesus pode usá-lo da maneira que Ele quer, como um vaso de ouro. Valeu, né? Senhor, obrigado por esta palavra maravilhosa, onde aprendemos como ser usado como um vaso de ouro, abandonando
as coisas e tradições do mundo e as propostas do mundo, e nos inclinando ao Espírito Santo, que vai nos levar a toda a verdade, isto é, trazer Cristo para dentro de nós, de tal maneira que nós vamos dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. O mesmo sentimento que Paulo teve lá na igreja primitiva, hoje repassa-se a nós uma tremenda clareza, uma clareza meridional. E dessa maneira, como Paulo foi usado como um vaso de ouro, nós podemos atingir o mesmo patamar e sermos usados por ti como um vaso de ouro. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos: a todo poder de doença, enfermidade, espírito e morte, vocês saem dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus Cristo. Saia de nossa coluna cervical, de nossos ossos, todo espírito de podridão. Saia dos nossos órgãos internos, todo espírito de enfermidade, doença e morte. Saia nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e perna. Nós tiramos suas forças e os lançamos fora. Espírito de morte, espírito de enfermidade. Vocês saem também de nossa mente. Espírito de rancor, mágoa, tristeza, ira, angústia, dor, depressão. Sai de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Sai de nossos países, de nossas vidas, espírito de pobreza, de miséria e de desgraça. Sai de nossos países e nossa vida em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e andareis na liberdade dos filhos de Deus. Amém.